Nascido fora do Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 1920, na periferia do Rio de Janeiro, no bairro de Bento Ribeiro, de ascendência italiana, filho de Joel Batista Fada e Adelina Josefina Batista Fada. Mestre Fada tinha irmãos, Humberto Fada e Guglielmi Fada. Eles cresceram sob uma educação disciplinada e conectada ao serviço à sociedade como exemplo de cidadania e orgulho familiar. Vale destacar que o Sr. Fada era pai de Mr. João Batista, que atuava como oficial de segurança pública na região de Bento Ribeiro. Ele era um policial de vigilância que cuidava do bem-estar de todos os moradores e visitantes do bairro. Naquela época, a polícia comunitária era muito comum, e os policiais faziam parte da vida das famílias locais. Essa herança era muito querida pela família e Osvaldo Fada e seus irmãos se destacaram por refletir as características de seu pai, sendo homens generosos, atenciosos, modestos, solidários e comunicativos. A história de Osvaldo Fada tem as artes marciais como seu marco. Fada foi o primeiro a começar o jiu-jitsu na região, sem ser um Gracie. Ele foi um pioneiro na arte nas regiões mais pobres do Rio de Janeiro e arredores, destacando as zonas norte, oeste e o interior do estado. Seguindo o exemplo de generosidade e cuidado com o povo, herdado de seu pai, logo após descobrir o jiu-jitsu nas Forças Armadas, o jovem Fada ficou conhecido por começar a ensinar gratuitamente a pessoas humildes que não tinham condições financeiras para praticar o inacessível jiu-jitsu, que naquela época era um monopólio da seleta família Gracie. Seus primeiros alunos foram seu irmão mais velho, Humberto Fada, e seu amigo e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Alexander de Souza Neves, conhecido como Xandu. Na história da Academia Fada, Xandu foi o aluno mais ilustre de Fada. Ele foi o primeiro e único mestre vermelho formado por Osvaldo Fada em vida. Antes de sua história com o jiu-jitsu, os primeiros passos de Fada no mundo das lutas foram no nobre esporte do boxe, através do campeão Baltazar Cardosa. Na época, o jiu-jitsu e o judô, entre outras lutas japonesas, não eram amplamente difundidos no Brasil, e as opções mais acessíveis eram a capoeira ou o boxe. Fada ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil em 1938, por volta dos 17 anos, na Fortaleza São José da Ilha da Cobra, no Rio de Janeiro. Ele iniciou seu treinamento militar em defesa pessoal, que mais tarde se descobriu estar baseado no jiu-jitsu japonês, previamente disseminado e implementado pela iniciativa dos militares brasileiros em 1908, através de professores japoneses reconhecidos, como Mitsuyo Maeda, Takeo Yano e Satami Yako, entre outros. Ao se juntar à Marinha Brasileira como fuzileiro naval, Fada encontrou o cabo Luiz de France, que havia sido treinado sob a orientação de Mitsuyo Maeda. Fada também foi influenciado pela história dos japoneses que haviam passado pela Marinha Brasileira antes, como Satami Yako, o primeiro instrutor de jiu-jitsu no Brasil em 1908, e Takeo Yano, que foi mencionado como instrutor de lutas na Marinha Brasileira em 1936. Yano provavelmente participou da história da construção do jiu-jitsu militar de Luiz de France. Diversos outros japoneses e praticantes de artes marciais buscaram se encontrar e treinar. Luiz de France foi o mais influente na disseminação das artes marciais para o combate militar, em particular o jiu-jitsu, no Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, desenvolvendo a prática de combate corpo a corpo. As aulas de luta em situações de guerra haviam sido transmitidas no ambiente militar, corroborando o conhecimento adquirido com outros japoneses e praticantes que o antecederam. Em outra época, ele aprimorou o sistema militar para a prática em sua rotina diária, com grande conhecimento e experiência previamente adquiridos. O instrutor de luta militar Luiz de France visitou grandes academias, incluindo a famosa Academia de Hélio Gracie, sendo convidado, por vezes, a participar de eventos, uma vez que a academia representava exclusivamente o jiu-jitsu. Isso fez com que algumas pessoas pensassem que ele era um aluno dos Gracie, quando na verdade ele já conhecia bem o jiu-jitsu e apenas procurava lugares para treinar. Luiz de France era versado em outras lutas populares da época, como o boxe e a luta livre, representando o nome de várias outras lutas, como o boxe e a luta livre, que eram muito populares na época e mais acessíveis. Em todas essas disciplinas,
ele adquiriu experiência que aprimorou seu estilo e o destacou nos lugares onde competia em esportes de combate. Essa interação complementou o sistema pedagógico que ele ensinaria a seu aluno Osvaldo Fada, usando todos os recursos aprendidos. Ele seguiu o exemplo de Mitsuyo Maeda, que também aprendeu outros estilos. Fada continuou sua jornada de estudos, e por meio de seus ensinamentos, criou um sistema diferenciado de jiu-jitsu popular, chamado Fada Jitsu. Após deixar a marinha e seguir sozinho, Fada começou a ensinar jiu-jitsu em 1942. Ele se destacou como um professor dedicado, disciplinado e competente. Em 1944, Osvaldo Fada deixou o serviço militar e estabeleceu seu objetivo de disseminar seu conhecimento nas regiões mais humildes da cidade, sendo reconhecido como precursor do jiu-jitsu suburbano. Por volta de 1947, Fada abriu sua academia na Rua Joel Vicente, número 1, onde continuou a ensinar e desenvolver o jiu-jitsu. 155 e posterior 1. 191 Bento Ribeiro. Também outros endereços que serviram de base para Fada nas muitas tempestades que ocorreram em 27 de janeiro de 1950. A Academia Bento Ribeiro Fada foi fundada, onde a academia introduziu o jiu-jitsu nesta região, e ainda existe até hoje. Suas aulas eram abertas a todos os jovens, crianças e adolescentes interessados, incluindo pessoas com deficiências físicas ou outros problemas de saúde que afastavam esse público de atividades físicas, muito menos de esportes de luta. As aulas esportivas tinham um objetivo social, e o pagamento era uma disciplina estrita a ser obedecida, respeito aos pais e continuidade nos estudos. A Academia Fada tornou-se uma grande referência na região, não apenas por causa da arte marcial jiu-jitsu, mas porque servia como um modelo e apoio educacional, tão necessários na época. Fada sabia que o jiu-jitsu ajudaria as pessoas mais humildes, uma vez que o jiu-jitsu ainda não era bem conhecido como uma prática esportiva. Osvaldo Fada, junto com seus alunos e professores, viajou e fez várias demonstrações de lutas e acrobacias. Ele não escolhia lugares onde pudesse colocar seus tatames, ele estaria lá, muitas vezes sem tatames, no chão duro. Osvaldo Fada cativava novos fãs e surpreendia pessoas de todas as idades e culturas. Ele se apresentava em cidades do interior, favelas, praças públicas, praias, colinas, circos, cemitérios e clubes, visando uma ampla expansão de sua prática para todos. Era um verdadeiro show de habilidades disponível para qualquer pessoa disposta, saltando sobre obstáculos, desafiando o público, lutando contra oponentes muito mais fortes e maiores. Educação e cultura oriental eram apresentadas através de cumprimentos comuns, respeito, educação e resistência no combate, um paradoxo que tornou o jiu-jitsu de Fada uma referência para os pais educarem seus filhos. Fada era tão dedicado que fazia kimonos para seus alunos com tecidos de sacos de farinha de trigo que eram descartados pela padaria que ficava abaixo da Academia Bento Ribeiro. Sempre amigável e generoso, ele ensinava até mesmo aos deficientes, frequentemente criticados. Juventino de Paula, conhecido como Aranha, que tinha problemas físicos, e Lu Rival, apelidado de Torto por não ter ambas as pernas, eram ótimos exemplos da eficácia do sistema de Fada no desenvolvimento de lutas e no processo de inclusão social. Naquela época, ninguém se propunha a ensinar pessoas excluídas e com deficiências, representando o jiu-jitsu. Fada, Porta e Aranha, entre outros, seguiam Fada em todos os lugares e desafiavam lutadores para vencê-los. Muitas lutas aconteceram, com Torpedo vencendo lutas contra lutadores sem deficiência. Fada acreditava que o jiu-jitsu era uma maneira de ajudar a curar a saúde física e emocional de todos. Esse processo de inclusão social de pessoas pobres e deficientes era um paradoxo na cultura da época, uma vez que o jiu-jitsu era um esporte caro e praticado apenas pela elite da sociedade. Introduzir esse público na prática do jiu-jitsu foi pioneiro na adaptação e inserção dos deficientes físicos no contexto das artes marciais. Ele também dedicou todo o seu entusiasmo a incentivar seus alunos a se tornarem soldados destacados, como paraquedistas ou fuzileiros navais do Brasil, as Forças Armadas Especiais. Na história da Academia Fada,
pode-se notar que a maioria de seus discípulos seguiu essa trajetória profissional até hoje. O perfil dos estudantes e a conduta na academia refletem essa memória militar. Em 1965, Fada chegou à televisão através do programa Capitão Furacão, com lutas e desafios para todos que não conheciam o jiu-jitsu. O programa era transmitido no recém-inaugurado canal TV Globo e fazia parte das atrações de Fada, com desafios ao vivo. Seu sobrinho e pupilo Eleu Fada, com apenas 17 anos, fez muitas lutas, especialmente contra os fuzileiros navais da Marinha do Brasil, que sempre se apresentavam para o desafio. Os fuzileiros navais não tinham uma bandeira, mas tinham plena consciência de que seus atributos como lutadores eram eficientes e eficazes, justificando assim as raízes do jiu-jitsu militar da Marinha, precedido por Satami Yako, Takayo Yano, Luiz de França e toda a influência de Mitsuyo Maeda na apresentação e introdução do jiu-jitsu em todo o Brasil. A Academia de Fada de Bento Ribeiro tornou-se o templo do jiu-jitsu suburbano, um lugar que aceitava qualquer um disposto a se tornar uma pessoa diferente, tão humilde quanto a própria academia. Em seu público, trabalhava o jiu-jitsu de Fada, que se difundiu até os dias de hoje. Os projetos sociais são a maior referência para os praticantes de Fada, uma forma de retribuir o gesto de solidariedade do mestre, repetido continuamente. Todos os praticantes de Fada têm em suas raízes uma história de superação e altruísmo, exemplos de vida na vida real. Atualmente, centenas de academias da linhagem Fada estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, com sua marca indelével e educação, disciplina e respeito, à base das artes marciais. A Academia de Fada de Bento Ribeiro, localizada na Rua Joel Vicente 1191, ainda está aberta, com o mestre Hélio Fada, faixa vermelha de 9º grau, como seu principal representante, como um exemplo da continuidade de todos os esforços de seus predecessores. Antes mesmo da fundação da Academia de Bento Ribeiro, Fada e antes de o próprio mestre Fada começar já conhecia o pai de Oswaldo e sua família e ignorava a possibilidade da existência de outra fonte de ensino de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, além da Academia Gracie. Foi quando, em uma jogada ousada de Oswaldo, seu pai, em 1955, divulgou uma nota pública no Jornal da Noite na sexta-feira, 14 de janeiro de 1955. O mestre Fada, de maneira respeitosa, mas decidida, desafiou a Academia Gracie para um combate de jiu-jitsu entre seus alunos. Quero que meus alunos enfrentem os da Academia Gracie, e quero tornar esse desafio público pela imprensa. Mesmo lidando com a tradicional e poderosa Academia Gracie, os respeitamos como adversários incomparáveis, mas não os tememos. Tenho preparado meus alunos de forma racional, metódica e conveniente no mesmo estilo de luta, e por essa razão, embora não tenha intenção de considerá-los perdedores, pois lutadores mundialmente famosos nunca o fizeram, tenho minhas esperanças. Eu dirijo uma modesta academia onde os alunos não têm complexos, mas se não tivermos sucesso nas lutas, isso será uma contingência do esporte. Tenho cerca de 20 alunos para os encontros. É competindo contra oponentes desse nível que podemos avaliar a evolução e o aprimoramento de nosso conhecimento. Aguardo uma resposta da Academia Gracie para determinar o dia e a hora das lutas. Quanto ao local, deixo a critério dos Gracie. Hélio Gracie viu a oportunidade de fazer seus alunos praticarem e competirem no jiu-jitsu, em vez de fazê-los lutar entre si, algo que causaria estranheza, pois teoricamente eles eram os únicos a praticá-lo, já que, para ele, a única fonte de ensino de lutas era a Academia Gracie. Hélio Gracie sempre gostou de desafios e aceitou o desafio, mesmo que descrente de que houvesse um jiu-jitsu que pudesse se equiparar ao que estava sendo desenvolvido em sua academia. Mesmo com a cordialidade e respeito que sempre demonstrou a Fada, ele respondeu ao desafio publicamente. Para ser sincero, fiquei impressionado com a maneira cavalheiresca e esportiva com que fomos desafiados. Termos usados como elegante e esportivo me surpreenderam, porque tenho sido constantemente desafiado e, na maioria das vezes, os termos usados demonstram rancor e desportivismo, com o único objetivo de me ferir moralmente. Apesar de não subestimar nossos oponentes, tenho total confiança em meus discípulos.
Quanto ao resultado final, não posso nem sou autorizado a prever. Quanto ao local das lutas, Fada realmente nos deixou essa prerrogativa e, devido à falta de outra localização, deixo a Academia Gracie à disposição. Propus que as lutas começassem às 20 horas no dia 21 do mês atual, com os lutadores tendo que estar na academia uma hora antes, ou seja, às 19 horas. As regras para as lutas entre a Academia Gracie e a Academia Fada serão as mesmas aprovadas pela Confederação Brasileira de Boxe para o campeonato interno. Após uma resposta imediata de Hélio Gracie, o desafio aconteceu, e 20 alunos da Academia Fada enfrentaram 20 alunos da Academia Gracie em lutas de jiu-jitsu, marcando o nascimento do jiu-jitsu brasileiro. Os resultados não foram unânimes, com algumas fontes discordando dos números, mas no geral, os alunos da Fada surpreenderam ao vencerem várias lutas contra a poderosa Academia Gracie. A imprensa registrou os resultados e a rivalidade entre as duas academias cresceu. Os alunos da Fada ficaram conhecidos como sapateiros devido à sua habilidade em aplicar técnicas de bloqueio nas pernas, o que surpreendeu seus oponentes. As vitórias foram creditadas a várias submissões, e uma luta em que Rose Gamariz, da Academia Fada, deixou um estudante da Gracie inconsciente com uma estrangulação discreta, destacando a eficácia das técnicas da Fada. Após o evento, as técnicas de bloqueio nas pernas foram banidas das competições por muitos anos devido ao seu histórico, mas o desafio Gracie Fada ajudou a estabelecer o jiu-jitsu brasileiro como uma arte marcial distinta e demonstrou que não era exclusividade da Academia Gracie. O desafio marcou o fim do jiu-jitsu japonês no Brasil e estabeleceu o jiu-jitsu brasileiro como uma disciplina independente própria. A partir desse ponto, as lutas entre alunos da Gracie e da Fada se tornaram mais comuns, e o jiu-jitsu brasileiro começou a ser mais amplamente reconhecido e promovido na mídia e eventos esportivos. A proximidade entre as famílias Gracie e Fada antecedeu o desafio de Fata e Grease na década de 1950, em 1948, quando Berto Fada, irmão de Oswaldo Fada, enviou uma mensagem de telegrama ao mestre Hélio Gracie, dizendo em homenagem ao grande campeão: "Meu filho será chamado Hélio, o primeiro e único filho de Humberto Fará." Seu nome foi dedicado ao mestre Hélio Gracie. Hélio Gracie ficou muito grato pela homenagem e ratificou sua estima pela família. Através do gesto de Humberto, a família Fada promoveu um herdeiro que marcou a admiração da família Gracie, demonstrando claramente lealdade aos objetivos da família no jiu-jitsu. Um verdadeiro herdeiro do jiu-jitsu e a união dos nomes Hélio Gracie e Oswaldo Fada seriam eternizados na história através do nome Hélio e Fada. Nunca houve uma luta entre Fada e Hélio, ambos estavam plenamente conscientes de que tal feito poderia comprometer a base da implementação da modalidade. Por esse motivo, eles tentaram desenvolver seus alunos e colocá-los à prova em competições. Dessa forma, técnicas adaptadas e o jiu-jitsu brasileiro se desenvolveram naturalmente, com academias se expandindo para a Zona Oeste e aumentando o círculo da Zona Norte até a periferia da cidade e o interior do estado. Na década de 1960, com o crescimento visível do nome Fada Jitsu, Oswaldo Fada e seu irmão mais velho, Humberto, decidiram abrir a primeira filial da Fada na Avenida Suburbana N Square 10.033, no bairro de Cascadura. Ambas as academias desenvolveram seu trabalho social, mas com a visão de expandir e divulgar o esporte do jiu-jitsu. Humberto Fada, veterano do serviço militar que atingiu o posto de capitão, usou todos os recursos economizados de sua aposentadoria para investir nos sonhos de seu irmão Oswaldo, que era o desenvolvimento do jiu-jitsu. Fada convenceu Humberto a investir no futuro do sistema Fada Jitsu. O pequeno Hélio Fada, que era a esperança de todos para a continuidade do trabalho no jiu-jitsu, estava sendo preparado na filial da Fada em Cascadura, representando o futuro da linhagem através do representante genético. Hélio Gracie e Oswaldo Fada se dedicaram ao desenvolvimento do esporte, estudando movimentos e melhorando-os nas competições. Eles consolidaram o jiu-jitsu brasileiro recém-nascido para a prática esportiva. O jiu-jitsu estava passando por uma fase de estruturação, estendendo suas raízes para diversos pontos. Com o crescimento das academias e a visível expansão do jiu-jitsu, surgiu a necessidade de criar uma entidade reguladora própria.
As academias da época se inscreviam na Federação de Boxe por falta de entidades reguladoras específicas para o jiu-jitsu. Em 1963, Fada e Gracie foram fundamentais na criação da Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara, a primeira entidade esportiva fundada com o objetivo de regulamentar o esporte. Hélio Gracie foi o primeiro presidente, alcançando o reconhecimento oficial da entidade. A federação estabeleceu regulamentos e sistemas de graduação, sendo fundada por volta de 1967. As décadas de 1970 e 1980 foram essenciais para a disseminação do jiu-jitsu. Nos anos 1990, o esporte atingiu seu auge, principalmente devido às vitórias consecutivas de Royce Gracie no UFC, que trouxeram reconhecimento mundial ao jiu-jitsu brasileiro. A Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro também foi impulsionada pelas conquistas de Royce no UFC. Antes disso, em um evento um ano antes das façanhas de Royce, a FJJ Rio já havia promovido um grande evento de graduação e reconhecimento de faixas. Oswaldo Fada, junto com Hélio Gracie, foi fundamental no processo de estabilização e crescimento do jiu-jitsu. Oswaldo Fada foi o único não-Gracie a receber o título de mestre nono grau vermelho, demonstrando que Fada e Gracie compartilhavam raízes diferentes no mesmo jiu-jitsu. Hélio Fada, também conhecido como Héliozinho, desempenhou um papel fundamental na continuação do legado de seu pai e tio. Ele participou de lutas e desafios públicos em nome da Fada, representando a família e o jiu-jitsu. Mais tarde, Hélio Fada também ingressou na universidade e se tornou professor de educação física. Seu filho, chamado Saxo, é um renomado faixa preta de jiu-jitsu. A Academia Bento Ribeiro Fada, localizada na Rua Joel Vicente, número 191, em Bento Ribeiro, é dirigida por Hélio Fada, e é a mesma academia fundada por sua família em 1950. Ela serve como base para estudos e encontros de todos os praticantes da linhagem Fada e de muitos outros segmentos que encontram referências no jiu-jitsu. No centro da academia, destaca-se a imagem gráfica do respeito e amizade entre Fada e Gracie, honrada por todos que conhecem a verdadeira origem do jiu-jitsu brasileiro.